Nós estamos começando mais um programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, uma igreja biblicamente fiel, comprometida com a exposição das Escrituras, uma igreja acolhedora, uma igreja comprometida também com a obra missionária, com a plantação de igrejas, uma agência do Reino de Deus na cidade de São Paulo, uma igreja que tem abençoado muitas outras igrejas, porque tem trabalhado com revitalização e plantação de igrejas em São Paulo, no Brasil e fora do Brasil. Esta é uma igreja para você, para sua família, uma igreja que tem o compromisso de ensinar com fidelidade, com muito entusiasmo, a palavra de Deus. Esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um líder muito expressivo no contexto evangélico brasileiro, e eu tenho o privilégio de ser colaborador com ele no pastoreio desta relevante igreja de São Paulo. O programa Trocando Ideias foi criado com o propósito de responder algumas perguntas que as pessoas normalmente têm no coração e que nem sempre têm oportunidade de fazê-las. Quem sabe sejam também as suas perguntas. Então, hoje eu vou responder 4 perguntas aqui no programa. Vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Eu queria saber se eu posso ser cristão e ao mesmo tempo acreditar em astrologia. Arthur, muito obrigado pela sua pergunta. Veja bem, quando eu digo eu sou um cristão, pressupõe que eu sou uma pessoa que acredito firmemente que Deus é o soberano Senhor da vida, da história e do universo. Eu compreendo que é o Criador que tem o controle de todas as coisas. A pessoa que subscreve a crença na astrologia, ele já desloca a sua confiança para os astros, para a criatura. Então, penso eu, Arthur, que não há compatibilidade entre a fé cristã e uma pessoa que acredite na astrologia como se os astros é que determinasse o nosso destino, o rumo da nossa vida. Não. O cristianismo está muito acima disso, porque o cristianismo põe a sua confiança não na criatura, não nos astros, mas no Criador dos astros, no Deus que trouxe à existência todas as coisas. Portanto, não é coerente um cristão, por exemplo, consultar o horóscopo para saber se os astros estão lá a seu favor ou contra ele, se toma essa decisão, se toma aquela decisão, você é signo tal, outro signo, então a sua vida vai ser assim, então a sua vida vai ser assado, então você tem esse pendor, você tem... Não, nós cremos o seguinte, que Deus dirige o nosso destino. É assim que a Bíblia nos ensina. É a mão de Deus que dirige o nosso destino. A nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso e não nas mãos da própria natureza que Ele criou. Segunda pergunta, vamos lá. Olá, pastor. Eu tenho uma pergunta para você. A igreja presbiteriana, ela é reformada. Então, o que seria a igreja reformada? Bom, André, a sua pergunta é extremamente relevante, porque, de fato, tem muita gente que não tem ideia do que significa dizer que nós somos uma igreja reformada. É claro que quando eu digo uma igreja reformada, eu estou me referindo à reforma do século XVI. Mas existem algumas doutrinas básicas, chaves, que definem o que de fato representa uma igreja reformada. Primeiramente, é uma igreja que crê que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, sola Escritura. Segundo, nós acreditamos que é só a fé, não é fé, mas as obras para a salvação. Terceiro, nós cremos que é só a graça, nós não cremos que haja mérito para o homem ser salvo, é só pela graça. Quarto, nós cremos que é só por meio de Cristo que o homem pode ser reconciliado com Deus.
Quinto, nós cremos que toda a glória pertence a Deus, só lhe deu glória. Porém, ainda, quando eu falo que eu sou igreja reformada, eu estou também subscrevendo as grandes doutrinas da graça, como, por exemplo, aqueles pontos que ficaram bem delineados lá no Sínodo de Dort, na Holanda, nos idos de 1618 1619, quando se estabeleceu os chamados 5 pontos do calvinismo. Primeiro, a depravação total. O homem não pode escolher a salvação por si mesmo, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. A queda atingiu todas as áreas da sua vida, sua razão, sua emoção e sua vontade. Segundo, a eleição é incondicional. Não é o homem que escolhe a Deus, é Deus quem escolhe o homem. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro, mas Deus nos amou primeiro, por isso nós o amamos. De tal forma que Deus nos escolheu não porque previu que nós íamos crer, nós cremos porque Ele nos escolheu. Não porque nós éramos santos, mas é para sermos santos. Não porque éramos obedientes, mas para a obediência. Não por causa das obras, mas para as boas obras. Então a eleição é incondicional. Terceiro, a expiação ela é centrada, ou em outras palavras, o sacrifício de Cristo não apenas possibilitou a nossa salvação, mas de fato efetivou a nossa salvação. Por quê? Porque Ele morreu morte vicária, morte substitutiva. Diz 1 Coríntios 15, 3, que Ele morreu pelos nossos pecados. Diz Efésios 5 que Ele morreu pela igreja. Diz João 10, 11, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, Ele morreu por nós, para nos dar a vida eterna. Quarto lugar, é o que nós chamamos de graça irresistível, ou seja, aqueles que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, e chamou eficazmente. O Senhor Jesus Cristo diz, todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Jesus disse mais, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E finalmente, André, tem o quinto ponto que nós chamamos de perseverança dos santos. Em outras palavras, foi Jesus quem disse, quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu dou a eles, as minhas ovelhas, a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O apóstolo Paulo vai além e diz o seguinte, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor Jesus, porque a segurança da nossa salvação não está em nossas mãos, está nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso Deus. É desta maneira que nós entendemos que somos uma igreja reformada, uma igreja que crê na soberania de Deus na nossa salvação. Vamos então à nossa terceira pergunta do programa de hoje. Bom, Reverendo Hernandes Dias Lopes, eu gostaria de fazer uma pergunta. Reencarnação existe? Alguns dizem que João Batista era a reencarnação de Elias. Essa é a minha dúvida. Bom, reencarnação é uma doutrina espiritualista, chamada também lá antes de Cristo de metempsicose ou transmigração das almas, mais comumente chamado de reencarnação, normalmente depois do ensino de Allan Kardec, e hoje é uma crença muito popular, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Bom, a reencarnação não tem fundamento na palavra de Deus. Por uma razão muito simples, pense você comigo. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com um corpo físico, feito do barro, soprou nele, nas suas narinas, o fôlego da vida, e ele passou a ser alma vivente. Então, o que é um ser humano? Ele é corpo e ele é alma. Quando uma pessoa morre, a alma sai do corpo e esse corpo vai para a sepultura. E esta alma, ou este espírito, volta para Deus que o deu. Agora, na ideia reencarnacionista, um mesmo espírito vai morar em vários corpos, porque morreu, desencarnou, reencarnou de novo. Morreu, desencarnou, reencarna de novo. Morreu, desencarnou, reencarna de novo. Agora, pense você como é que vai ser no final.
então vai sobrar corpo, porque uma alma só, um espírito só, habitou em vários corpos. Outro aspecto é que a doutrina da reencarnação gera um problema sério moral, porque tira a individualidade e a peculiaridade de cada pessoa. Por exemplo, se uma pessoa hoje é uma pessoa que vive uma vida muito desregrada, a explicação é porque lá na outra vida ele era uma pessoa muito ruim, então é o karma dele, está pagando a pena. Bom, então, isso tira da pessoa o quê? A liberdade de ser quem ela quer ser. Ela não tem escolha. Ela é ruim porque lá no passado a vida que era uma vida muito atrasada, então ele está pagando o pato. Mas isso mais do que tira a liberdade pessoal, isso tira a responsabilidade moral. Porque imagina um camarada que é um criminoso, é um devasso. Mas por quê? Mas eu não tenho escolha, porque no passado a vida era uma pessoa muito ruim. Então, isso contraria não só a liberdade, a moralidade, a constituição físico e espiritual do ser humano, mas contraria todo o ensino da Escritura. O que a Bíblia ensina é que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Está lá em Hebreus, muito claramente. Vindo depois disso, o juízo. Então você é um ser único, que nasce e que morre, e que vai ressuscitar para o dia do juízo. Então, não tem base. Falar que a João Batista foi uma reencarnação de Elias é um contrassenso. Até porque, quando aparece lá no Monte da Transfiguração, o João Batista já tinha morrido. Falar que João Batista era uma reencarnação de Elias é um contrassenso. Elias é representado em João Batista o seu estilo de ministério, mesmo natureza de ministério. Mas não pode ser reencarnação porque quando houve aquele fenômeno lá da transfiguração no monte e apareceram Moisés e Elias em glória conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém, o João Batista já tinha morrido nessa época. Então, se João Batista fosse uma reencarnação de Elias, quem teria que aparecer lá não seria Elias, mas o João Batista. Mas quem apareceu lá no Monte da Transfiguração não foi João Batista, foi o Elias. Portanto, esse texto deita por terra essa teoria religiosa aí da reencarnação. Vamos à última pergunta do programa de hoje. Pastor Hernandes, eu gostaria de saber o que é apostasia e o que a Bíblia fala sobre isso. Muito bem, Adriana. Apostasia é quando alguém que professou uma fé ortodoxa em Cristo, agora, por razões várias, ou medo de perseguição, ou amor ao mundo, ou desvio mesmo da verdade, nega esta palavra, nega esta crença que tinha outrora e vira as costas para aquilo que um dia recebeu e acolheu. É muito importante entender que apostasia não significa que alguém que foi salvo perdeu a salvação. Uma pessoa salva não pode vir a um estado de apostasia, no sentido de que eu fui salvo agora, amanhã eu perdi essa salvação, então não tem mais salvação. Mas há muitas pessoas que, embora professem a fé, elas acreditam teoricamente, verbalmente, abraçam, defendem, pregam, vivem aparentemente desta forma, mas vem a perseguição, vem a luta e as pessoas se apostatam. A Bíblia diz que a segunda vinda de Cristo não virá sem que primeiro manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição e a apostasia. É o abandono da fé. É por isso que está escrito lá em Apocalipse capítulo 13, que quando o anticristo estiver governando, todos, sem exceção, no mundo inteiro, vão receber a marca da besta, exceto aqueles que foram selados por Deus. Ou seja,
aqueles que são selados por Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm o penhor do Espírito, esses jamais vão se curvar ao anticristo, esses jamais vão apostatar da fé. Mas os cristãos nominais, esses vão virar as costas e vão seguir a linha do anticristo, vão apostatar. Bom, nós estamos encerrando o programa Trocando Ideias, mas eu quero reiterar o convite para você fazer uma visita à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na Avenida das Nações Unidas, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Nós estamos lá para receber você de braços abertos. É uma igreja abençoadora, pronta para acolher você e a sua família. Venha participar com a gente. Todos os domingos nós temos programação de 8h30 da manhã às 7 horas da noite, para você e para toda a sua família. Segunda-feira, tem uma Conexão com Deus às 20 horas. Terça-feira, 2h30 da tarde, uma programação linda para as mulheres, Mulher Esperança. A igreja está de portas abertas para receber você. Nosso abraço e, se Deus quiser, até o próximo programa Trocando Ideias.